Tem um empresário hoje faturando mais do que sonhou alguns anos atrás. E mesmo assim, sentindo mais pressão, mais urgência e menos tranquilidade do que quando a empresa era menor. E talvez o problema talvez nem seja, olha lá, crescimento. Talvez o problema nem seja crescimento. Talvez o problema seja o preço invisível que esse crescimento começou a cobrar. O negócio, quando começa, principalmente, a aumentar o faturamento. Vou direto ao ponto, gente, calma excelente aqui. Vamos direto ao ponto, beleza? Eu quero trazer aqui para vocês essa visão. 2 décadas depois, eu comecei a perceber que tudo isso acontecendo, né? O preço começa ali, o preço invisível do crescimento começa a cobrar, porque existe uma coisa que quase ninguém fala. Vamos limpar aqui. Quase ninguém fala, tá bom? Tem empresa crescendo, mas ficando pesada ao mesmo tempo. Olha aqui, faturamento sobe, mas junto desse faturamento sobe a pressão, sobe a operação, o desgaste e a dependência. Sem contar, sobe também o retrabalho. Esse aqui, com certeza vai aparecer. E com base na minha experiência, aquela sensação, sobe também aquela sensação de que o dinheiro nunca sobra como deveria. Você trabalha, trabalha, trabalha e nunca sobra o dinheiro como deveria. E quando isso acontece, crescer. Cadê? Ó? Crescer, vamos lá, vamos limpar aqui. Crescer, crescer. Vamos crescer. Empresário, ouve crescimento. Isso cansa o empresário. Então, quando isso acontece, tudo isso acontece, crescer começa a cansar. E o empresário parece gato quando na água, sabe? Ai, meu Deus. Não. Muito empresário nem quer mais crescer o negócio. Negócios maravilhosos, construindo impérios, mas nem querem crescer. Não crescer do jeito tradicional. Existe uma lógica. E é justamente essa arquitetura de colapso. Deixa eu trazer aqui para você. Provavelmente, muito provavelmente, você tenha passado por isso. Vou trazer melhor. Não fez. Eu não sei o seu momento. Eu não sei quem é você. Então, talvez você já tenha vivido isso. Veja só. Minha rotina. Vou traduzir minha rotina. Eu fechava contrato novo. Então, você fecha contrato novo. Na hora, eu jurava que era crescimento. Então, você, na hora, parece, ele se olha, ele se fala, cresce, uau, tô crescendo, né? Dá aquela sensação de alívio. Agora vai. Agora vai. Só que algumas semanas depois, começa mais reunião. Ó, vem mais reunião. Vem mais urgência. Vem mais cobrança. Vem mais retrabalho. Esse aqui, para mim, que vai vir agora, é um dos mais. Vem mais pessoas dependendo de você. E, inegavelmente, quando tudo isso chega, vem mais problema. Né? Se nós já temos um problema antes de crescer, problema, isso vai multiplicar o problema. É fato, tá bom? E aí acontece uma coisa estranha. A empresa cresce principalmente no faturamento. Cresce no faturamento, mas parece que a tranquilidade não acompanha. Teoricamente, crescer vai me dar mais tranquilidade, porque eu estou aumentando dinheiro, né? Hum, 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 hum. O faturamento sobe. Cadê?
faturamento, o faturamento sobe, mas o caixa, o resultado do caixa, ele continua estrangulado, apertado. O que eu quero dizer aqui, ó, vamos só fazer uma análise da análise principal que a gente faz, principalmente aqui, ó, nessa arquitetura de controle caixa. E quando a gente analisa os demonstrativos de resultados financeiros, que a gente analisa ali o faturamento, menos os custos variáveis, vai dar a margem de contribuição, menos os custos fixos, que aí então sim vai dar o resultado, que é o famoso lucro. Ah, tem mais uns, né? Esse aqui é só a visão macro, quando a gente falou de uma análise, por exemplo, de um DRE. Ok? Então, por exemplo, o caixa, o faturamento sobe, só que os custos variáveis também sobem. Aí a margem de contribuição fica menor. E aí, a grande maioria das empresas, os custos fixos também sobem. E a margem fica, ó, menor. Então, o faturamento sobe, mas o caixa continua apertado. É isso. Quando você analisa isso aqui, ó, entra mais clientes. Ainda mais se você acerta uma campanha, pega ali uma agência de marketing, acerta uma campanha de vendas, aumenta o faturamento. Gente, é aqui que começa o perigo que eu comecei a entender como empresário. Acertou a campanha de vendas, entra mais cliente, mas sobra menos energia, menos resultado no caixa. E o pior é que muita gente olha de fora e está pensando o seguinte: essa empresa está voando. Aqui, ó, arquitetura anti-colapso, né? Isso aqui está a empresa, ó. Imagina que tivesse essa empresa. Sem arquitetura anti-colapso, o telespectador aqui de fora, ele está olhando de fora. Aí ele olha de fora e aí ele fala assim: nossa, essa empresa está voando. Tá voando, tá durando muito. Nossa, não, o Cauê ali falou que aumentou, sei lá, o faturamento de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Mas quem tá aqui dentro? Mas quem tá de dentro e sabe que a empresa não tem uma arquitetura de colapso? Ela não precisa nem saber o que que é, mas ela sabe que não está acontecendo, porque ela está vendo o resultado. De dentro, ela sabe o peso que esse crescimento virou. Retrabalho, desperdício de matéria-prima. Ó, presta atenção, isso aqui nasceu da indústria, tá? Esse sistema, essa metodologia, ela nasceu na indústria, ponto. No mercado industrial, na prestação de serviços e na confecções de produtos para empresas industriais, montadoras, a grande maioria, grandes montadoras aeronáuticas, automobilísticas de veículos pesados. E aí o que acontece? Tudo isso aqui nasceu uma necessidade de não quebrar. Já vou explicar isso aqui. Então, quem está por dentro aqui, ó, quem está vendo por dentro, já sabe que todo esse crescimento, na verdade, traz uma sensação seguinte de nunca conseguir respirar de verdade. Sabe a sensação de que a empresa depende demais da operação, da execução, sabe? Tem a dependência da execução para continuar funcionando? E vem cá, sabe por que eu conheço isso? Eu conheço isso porque eu vivi de dentro. Eu vivi dentro, eu vi isso de dentro, tá? Eu percebi, depois de receber um convite para poder fazer a gestão de um negócio. Gente, ó, presta atenção. Antes, ponto A, eu era um projetista mecânico. Recebi um convite para virar gerente, gestor de uma nova empresa.
do grupo que eu prestava serviço dessa empresa aqui, aí no ponto B, eu virei um gerente. E aí, só que foi assim, eu não me preparei. Essa jornada aqui, ó, não houve preparo de projetista mecânico. Fiz toda a jornada, né? Aqui, antes do projetista que traz, eu era desenhista, aí depois detalhista, né? Todo o processo dentro da prestação de projetos, escritórios de projetos mecânicos industriais, né? A gente projetava linhas de produções milionárias, multimilionárias. E aí o que acontece? No meio dessa jornada, eu de dentro, quando eu principalmente assumi o negócio, eu percebi que eu precisei aprender primeiro de tudo, eu precisei primeiro aprender a não quebrar. Porque eu era inexperiente, eu não manjava nada de gestão, eu era um projetista, era técnico puro, não sabia nada. Então, a primeira coisa que eu tive que aprender é não quebrar. Eu não podia falir aquele negócio. A vergonha. Cara, imagina aquelas pessoas botando toda a fé em mim. Eu não, eu falei, ó, né? Eu namorava minha esposa, eu queria ganhar mais, e ali eu tinha encontrado um teto de salário. Aí eu falei, eu quero ganhar mais. Não, que mais? Aí a proporção para ganhar salário, eu tinha que trabalhar mais horas, ou seja, eu trocava horas por dinheiro. E aí eu comecei a entrar nessa daí, só que começou a dar menos atenção para minha namorada, hoje minha atual esposa. Falei, cara, não, eu preciso outra coisa. Aí surgiu na empresa lá um momento, vamos abrir um novo negócio. Eu falei, eu toco. Ninguém se ofereceu, os donos não queriam, a princípio, né, sair da operação, porque era uma coisa nova. Toco. Ousado, foi meu, bora, toco. Cara, eu não sabia nada. Não sabia nada financeiro. Ó, eu não sabia nada de vendas. Vendas do módulo profissional, né? Eu sabia vender o processo que eu fazia, né? Uma venda técnica, uma venda consultiva, complexa, mas eu não tinha metodologia. Eu falava, cara, se eu fechar, por exemplo, um contrato de 10 milhões em projeto, vendendo para 10 pessoas diferentes e conseguindo sim de todas as 10 para entregar o projeto, né, os stakeholders, os tomadores de decisão, cara, beleza, eu vou levar isso aqui para a empresa. Bom, então eu precisei primeiro aprender a não quebrar. Para poder aprender a não quebrar, eu tive que dominar essa arquitetura. Controle e caixa. Quer dizer, vamos lá. Visão mais, os termos mais sofisticados, tá bom? Estamos falando aqui do financeiro, gestão financeira e gestão da operação da entrega, né? Da entrega operacional. Por quê? Presta atenção. Crescer um negócio que está com o financeiro e a operação desalinhado ou quebrado, se você aumentar o comercial, meu querido, é batata. Você só vai acelerar a falência do negócio. Ponto. Aprendi isso vivendo. Eu quase quebrei. Por quê? Eu, né, no começo, né, então, ó, no começo, eu precisei levar muito tempo. Ó, durante muito tempo, eu achei que o problema era mais vendas. Se eu vendesse mais, ia resolver o problema do negócio, que eu assumi esse negócio. Achei que mais clientes resolveria, mais faturamento resolveria, mais demanda, se eu trouxesse mais demanda, também resolveria. Mas sabe o que que eu descobri? De verdade, que dependendo da estrutura, principalmente isso aqui, ó, o financeiro e a entrega, vamos colocar aqui, entrega operacional, dependendo de como tiver essas duas estruturas, se você conectar mais vendas, que é aqui, ó, comercial, né? Opa, peraí. Mais
Comercial. Cadê meu? Peraí, vocês estão vendo aqui? Mais comercial. Mais comercial. Se eu colocasse mais comercial, ou seja, se eu aumentasse mais a venda, só aumentaria o peso do financeiro e da operação. É igual você tentar acelerar um carro desalinhado com vendas nos olhos. Tenta acelerar um carro com venda nos olhos e um carro que está desalinhado. Quanto mais acelera venda comercial, publicidade, marketing, mais desgaste gera aqui no financeiro, na operação. No começo, a aceleração aqui do comercial aqui, parece crescimento, com certeza parece crescimento. Depois, depois começa a virar risco. Risco de quebrar mesmo, quebrar o negócio. Quase quebrei. E muita empresa hoje está exatamente nesse ponto. Não falta demanda, não falta competência, não falta esforço. O problema é que o crescimento começou a exigir energia. Ó, crescimento começou a exigir mais energia para poder, ó, flat, para continuar acontecendo. Ou seja, crescer. E vou falar, como é que crescer? Deixa eu atualizar. Não é nem crescer, não. Tem empresa que usa para manter, tem empresa que, para manter funcionando, começou a exigir mais energia. Ah, o mercado fez isso. Não é nem crescer, não, porque eu não sei. Tem empresário que só quer manter a operação funcionando. Estou 2 décadas acompanhando isso. E seguinte, se aumentar isso aqui e não preparar, não sei nem como fazer o desenho de preparar. Vamos, controle caixa, vamos subir. E se não subir também isso aqui, é ruína, é colapso, é colapso de crescimento. E a arquitetura anti-colapso, qual que é assim, o objetivo final o resultado final é um crescimento anti-colapso. É quando você conecta cada uma dessas arquiteturas de forma que o centro suporte o crescimento. Ou o que está acontecendo sem quebrar. E é inevitável, ainda mais quando tem toda essa conexão acontecendo, é inevitável. Muitas empresas começam mantendo, mas naturalmente ela começa a crescer. Não é incomum ver um boom. Muitos empresários vão para a internet procurar mais vendas, mais. E eu vou falar para você. Muitos querem ensinar mais a vender, só que eu garanto para você. Quanto mais você aumenta as vendas sem preparar a estrutura para aguentar a pressão, aguentar a pancada, mais fácil é o colapso empresarial do negócio. Ponto. Então, é aqui a parte mais perigosa. Vamos trazer aqui a parte mais perigosa, tá? O faturamento, aqui no caixa, aqui, ó, né? Faturamento vem aqui no caixa. O faturamento, ele consegue esconder isso por um tempo. O faturamento consegue esconder, né? Força do braço. A força do braço.
Mas seguinte, o caixa, lembra aquela mecânica? O caixa, quando a gente fala o caixa, a gente está falando de lucro, né? Sobrar dinheiro no caixa. Entrou aqui, ó, 10 milhões. O quê? Mas quanto sobrou no final do mês? Ah, sobrou 10 mil reais. E tem muito negócio, principalmente fornece para a indústria, que é o berço onde eu nasci, antes de me especializar em consultoria empresarial, faturando 10 milhões, 1 milhão, 10 milhões, até 10 milhões, e sobrando pouquinho. E tem uns percentuais, sobrando lá, 1 milhão, sobrando 1%. E ninguém fala, não, sobrou 1% de 1 milhão. Mas aí começa a aparecer os retrabalhos. Aí o retrabalho, o que acontece? O retrabalho, ó, só fatia, só vai tirando a gordura do que sobraria, e aí no final, depois que tira tudo, traz 10 mil, sobra 1.000 reais. E aí o empresário fala, caramba, acho que esse negócio não tá. E ele tá lá desesperado, querendo entregar um serviço. E meu, não, eu preciso entregar esse serviço. Cara, o caixa sente primeiro. O caixa percebe que a margem apertou, que a operação ficou cara, que o crescimento começou a consumir energia demais. E aí, empresário entra num ciclo perigoso. Qual o ciclo, Cauê? O ciclo, ó, o ciclo. Primeiro, a empresa cresce. A empresa cresce. Esse é o ciclo. Aí junto cresce a urgência. A gente já falou, cresce a dependência. Mais urgência, mais dependência. Aí, esse aqui, mais, ó, pressão. Esse aqui é o que faz o negócio realmente. O sangue que circula numa empresa é o financeiro. E na internet, eu entendo, né, a importância, mas a forma como que é ensinado na internet, eu abordo totalmente outra visão. Para falar sobre vendas, eu tenho que analisar primeiro a estrutura base, o financeiro e a operação. Por isso que tem a arquitetura de controle e caixa. Mas Cauê, eu preciso gerar harmonização. É que nem eu te falando. Aumenta as vendas sem se preocupar com isso. Existe uma maneira certa de você aumentar as vendas, a monetização do que você já vende, de forma que isso aqui não impacte tanto. O certo é você fazer isso já pensando nisso. E o mais importante disso aqui tudo, ó, é isso aqui, ó. A mentalidade de decisão. A mentalidade de decisão é o jogo. Mas nem quero falar aqui, vamos continuar, né? O ciclo. Então, vem a predição aqui, ó, financeira. Vou colocar o financeiro. Para mim, o financeiro. Gente, eu não estou falando de ser especialista financeiro, não. É fazer o arroz com feijão bem feito, que aí acontece natural você conseguir crescer as vendas e sobrar mais dinheiro no final do mês. Bom, foi isso que eu fiz. Bom, vem pressão financeira, aí, vem pressão operacional. E aí tem muita empresa que se vangloria de, né, não, estamos trabalhando 24 horas, mas está trabalhando 24 horas, ok, sem planejamento de turno, aumentando os custos, porque no final das contas, vou fazer um exemplo, né, de um cliente nosso, de uma consultoria, depois de consultoria, faturava 1.000 reais na venda de um produto. Só que para produzir esse produto, ele vendia por 1.000, mas custava para ele 1.200. Ou seja, ele tinha 200 reais negativo a cada venda. E muitas empresas estão vivendo isso aqui, ó. Eu não vou fazer nada, não é dar análise de
Isso aqui é a pressão financeira e operacional junto. Aumentou as vendas. Cara, vai ter que produzir mais. Só que aí, ó, o custo para produzir esse item de venda, ele vende por 1.000, mas para a empresa está custando 1.200. What? Peraí. Quer dizer que eu estou R$ 200 negativo? Tem muita empresa vendendo isso. E sem perceber, ela começa a trocar crescimento. Não aumentou as vendas. Acertou uma campanha. Não, Cauê, o time de marketing acertou uma campanha de vendas. Estamos vendendo aí 1.000 unidades dessa aqui, beleza. 1.000 vezes isso aqui junto também, ó. Campanha não tem, não. Entende por que que eu não concordo com o que é falado na internet, da forma como é falado? Existe todo um critério por trás. Você ajusta os modelos, tem tudo, né? Todo esse princípio de mecanismo de funcionamento. Só que normalmente o mercado, ele manda fazer o quê? O que que geralmente acontece? Eu aprendi isso. Faturamento, né? Abre uma empresa, ó, no meio da recessão, da primeira recessão do Brasil, se não me engano, 2009, 2010. O que me fala? Não, Cauê, faz o seguinte, vende mais. Comecei a vender mais e não resolvi o problema. Fechava o mês lá, analisava ali o histórico ali no mensal, né? O resultado do mês. Tava com problema ainda, caramba. Não, vou aumentar as vendas. Ah, vou aumentar as vendas. Aumentava as vendas. E aí eu falei, cara, não tem um problema de vendas. Tem outro problema. Opa, peraí, deixa eu ver. Ah, não, então calma aí. Ainda mais na indústria. Vende mais, primeiro. Contrata mais gente. Compra uma máquina nova, aumentando os meus custos fixos e naturalmente vão aumentar os variáveis. Escala isso. Acelera. Presta atenção. Só que quando a estrutura, deixa eu fazer a estrutura mais básica, né? O comercial, as finanças e a entrega operacional. Essa, vou colocar, né? Esse aqui é o modelo mais, a visão mais simples. Quando essa estrutura aqui, o negócio, ela já está pesada, seja no início, seja no momento que está iniciando, ou seja na continuidade, tem muitos negócios, tem muito negócio já está continuando, 40 anos de história e vivendo isso. Mas o volume de problemas, de pressão, vai piorar tudo que está lá dentro. Porque cada nova venda passa a exigir mais coordenação, mais intervenção, mais acompanhamento, mais esforço humano para transformar o faturamento em dinheiro. E ó, olha isso aqui, ó, faturamento. Como é que funciona a grande maioria dos negócios, principalmente na indústria? Faturamento. O que que significa faturamento? Significa mais, significa operação. Operação, horas de máquina, horas de trabalho, bom, máquina, trabalho, ou seja, execução. Execução. E aí, faturamento. Então, se a operação está funcionando, tem mais horas de máquina, mais horas de trabalho, mais execução acontecendo, e isso transforma em dinheiro. Então, transformar faturamento em dinheiro, eu tenho que fazer mais horas de máquina, mais horas tendo trabalhada, mais execução. E chega uma hora que isso tem limite. No modelo tradicional, isso tem limite. E foi justamente tentando entender isso que eu comecei a perceber um padrão. Que padrão, Cauê? O problema não era simplesmente crescimento. Não, Cauê. Não. O problema era o que que o crescimento exigia do negócio para continuar acontecendo. Foi aí que eu comecei a chamar isso de, olha só, depen- dependência. É,
Vou pagar esse carinha aqui, essa linha, depen- dependência da execução. Então, foi aí que eu comecei a chamar isso de dependência da execução para gerar caixa, para gerar dinheiro, para o negócio funcionar, para o negócio continuar funcionando. Que é quando a empresa ela cresce, mas cada nova venda aumenta também a pressão, a operação, o desgaste, a dependência da empresa da execução diária para continuar funcionando. Traduzindo de uma forma simples, se toda vez que a sua empresa vende mais, ela precisa sofrer mais para esse dinheiro aparecer no caixa no final do mês, ela ficou presa no modelo passado. Que modelo? No modelo baseado em execução. E isso leva a outra coisa que eu comecei a enxergar repetidamente. O quê? O colapso. O colapso. Crescimento. O colapso de crescimento. E é quando a empresa ela vende mais, movimenta mais, trabalha mais, mas ao mesmo tempo fica mais difícil sustentar a estrutura. Fica difícil sustentar isso aqui, o modelo tradicional, os pilares tradicionais. Fica mais difícil. Seguinte, agora deixa eu te falar uma coisa importante. Isso não significa que a sua empresa ela está ruim. E também não significa que você construiu tudo errado. Na maioria das vezes, isso acontece porque ninguém ensinou empresário a crescer sem aumentar sofrimento proporcional, sem aumentar principalmente a execução do modelo tradicional da força proporcionalmente. O mercado ensinou, assim como me ensinou, tá? A vender mais, a acelerar, a expandir o negócio, contratar mais máquina, contratar mais gente, comprar mais máquina. É isso que eu recebia. Peraí, é um modelo que ele era plausível naquele momento, mas hoje já não é mais. Ele tem um limite dele. Existe evolução desse modelo. E a arquitetura anti-colapso faz isso. Contrata mais gente, mas quase ninguém ensina. Presta atenção. Como é que eu cresço o negócio, mas protegendo a margem dele? Como é que eu protejo o caixa? Como é que eu reduzo a dependência operacional? O que é que eu faço para impedir que o crescimento ele vire um peso estrutural? E quando eu comecei a entender isso, eu percebi que existia outro caminho. Um crescimento com previsibilidade, com mais previsibilidade, com mais controle, com mais margem, com mais capacidade e menos dependência proporcional da execução. E foi exatamente aí que nasceu a arquitetura anticolapso. Não como uma consultoria tradicional, não como também uma mentoria genérica, mas como uma forma de não quebrar o meu negócio. Uma forma de reorganizar as peças da empresa que fazem a empresa crescer, protegendo ali o financeiro, a proteção ali da entrega da operação, tudo interligado. E, como eu disse, né, uma forma de reorganizar empresas que cresceram no faturamento, como foi o meu caso,
mas começaram a perceber que o crescimento ficou pesado demais para sustentar. Eu crescia no faturamento, nas vendas, tava, pegando o mercado. Só que começou a ficar pesado e eu tava ficando com menos, mesmo tempo com a minha esposa. Ah, tinha mais dinheiro no bolso? Não tinha, era esperado, né? Crescer o faturamento, não era assim. Porque meu objetivo não era crescer. O objetivo não é crescer de forma descontrolada. É crescer com controle, com previsibilidade. E muitos empresários, quando eu converso, né, crescimento ele faz, vai crescer ele tipo, né, porque ele traz a experiência passada. O objetivo não é parar de crescer. O empresário ele não quer parar de crescer. O objetivo é parar de transformar crescimento em caos. Então, tem a arquitetura anti-colapso e também temos a arquitetura anti-caos. Tá entendendo? Anti-caos. Deixa eu limpar. Anti-caos. Anti-urgência. Anti-urgência. Anti-pressão. Principalmente pressão desnecessária. E também vamos colocar aqui, ó, dinheiro evaporando no meio da operação. Sem perceber, dinheiro evapora. E é uma das coisas que mais comecei a perceber é que muitas empresas não têm problema de venda. Problema de cliente. Muitas empresas não têm problema de cliente nem de vendas. Elas têm problema de vazamento na estrutura. Ou seja, um vazamento estrutural. O dinheiro entra. O dinheiro entra. Mas a operação absorve, retrabalho principalmente, a margem comprime, porque muitas vezes não faz a análise ali do financeiro. O caixa prende, ou seja, preciso investir, não tem dinheiro para investir. E a energia do time, de todos os envolvidos, desaparece. O pessoal fica cansado. Seguinte, vamos chegar aqui no final. E foi exatamente por isso que eu comecei a criar experiências de clareza para ajudar empresários a enxergarem onde o crescimento começou a prender o caixa, margem, previsibilidade e capacidade. Porque quando você consegue enxergar, principalmente isso aqui, quando você consegue enxergar tudo isso conectado ao núcleo, muita coisa começa a fazer mais sentido. Então eu decidi, peraí, deixa eu compartilhar isso aqui com empresários que eu vivi, o que me ajudou a não quebrar, o que me ajudou a sair do caos e transformou, só para você ter uma ideia, saí de uma dívida de mais de 680 mil para construir um modelo de negócio com previsibilidade antes de vender. 12 meses contínuos com margem de lucro acima da média do mercado. Isso assim, era o triplo. Não era o dobro, não, era o triplo da margem esperada para o modelo do setor. Então, depois que você começa a ver e as coisas começam a fazer sentido, você para de achar que o problema é só vender mais ou trabalhar mais e começa a enxergar o custo invisível do modelo. Então, se isso fez sentido para você, eu vou deixar aqui embaixo o acesso para a próxima experiência de clareza anti-colapso, tá?
uma experiência derivada, extraída. O que eu vou falar é só 1% isso aqui, mas eu já tenho certeza que o que vai ser compartilhado, que você vai ter oportunidade de colocar as mãos, esse conhecimento, é um conhecimento que tem potencial de fazer o seu negócio crescer 5, 10 vezes mais só com esse 1%. Então, essa experiência, só para você ter ideia, ela foi justamente criada só para você entender. Ela foi justamente criada para empresários que sentem que o faturamento cresceu, mas a empresa ficou pesada demais. Porque crescer não deveria exigir sofrimento operacional proporcional. E talvez o próximo nível da sua empresa não dependa de acelerar mais, de vender mais. Talvez dependa de reorganizar o jeito, ó, reorganizar. Ó, vamos fazer empresa tradicional. Só de reorganizar esses dois núcleos aqui, ó, essas duas arquiteturas. Reorganizar o jeito que o crescimento está acontecendo hoje. Aqui embaixo tem a oportunidade de você participar dessa experiência. Nos vemos numa próxima reunião, numa próxima experiência como essa daqui.